O Ramagem, para mim, foi o ponto de virada do fim do que a gente conhece como república. Ah, com certeza. Quando o Bolsonaro ele vai chamar o Ramagem para chefiar a Polícia Federal e o STF se aflora dizendo não, mas era constitucional. Sim. Não havia nenhum crime comprovado, não havia nada que o Moro apenas ventilou. E o Bolsonaro ele aceita essa imposição do STF. Sim. Por isso que eu lhe falei, aqui eu queria fazer essa inflexão com a senhora. Não mudou, não começou a mudar, porque aí daqui para frente... A partir dali o STF se agigantou, né? Se sentiu poderoso que poderia fazer tudo. Realmente, ali, a gente ficou sem entender. Por que o Bolsonaro não peitou? Todo mundo tem essa mesma sensação. Declarado, isso nunca foi explicado. Eu já conversei com ele. Eu perguntei para ele. Ele disse que naquele momento, se ele tivesse peitado, ele poderia ser preso. Ele falou assim, eu não tinha os comandantes. Ele descobriu que ele não tinha os comandantes das Forças Armadas ali. Entendeu? Então, eu acho que ele... Eu sei que ele foi muito aconselhado a obedecer ao Supremo. Ele não queria. Mas os conselheiros... O Bolsonaro tinha um entorno dele ali que não era fácil. Só burro. General Heleno me falou que ele ficou vencido, que ele foi o único que falou... Pena do General Heleno, ele tá doente, que ele falou assim, você tem que... É sua prerrogativa. O único homem ali, hein? Eu estou falando, Coroa talvez lá. fazendo inconfidências aqui. Não, né? mas ele tem razão. Que me foram contadas, assim, mas ele falou assim, eu fui vencido. Coitado. E eu gostaria muito que ele tivesse sido vencedor ali, não vencido, entendeu? Era o que a gente queria. Mas então eu perguntei para o Bolsonaro um dia, ele falou assim, eu descobri que se eu fizesse, talvez eu fosse preso. Só que eu não entendia muito isso. Para mim, era complicado. Não como faz assim? sentido. Você era o chefe das Forças Armadas, como? Só que depois, eu só consegui compreender realmente esse quadro quando veio à tona, foi revelado que os Estados Unidos, inclusive a CIA, estavam interferindo no Brasil. O governo do Biden interferiu nas eleições de 22, a CIA interferiu. Né? Eles estavam, inclusive, usando aquela USAID, pagando para ensinar os caras aqui a censurar os conservadores. Então, essa turma estava interferindo no governo aqui e estava pressionando as Forças Armadas aqui. Você entendeu? Então, eu acho que foi isso que o Bolsonaro quis dizer. Que, assim, quando ele não tinha as Forças Armadas, é porque havia uma interferência. Ele não me disse isso. Mas quando se revelou o que aconteceu em 22, aí que eu entendi o que ele quis dizer. Porque quando ele falou, eu não tinha as Forças Armadas, porque não trocou o comando, você entendeu? Eu não entendia. Mas aí, quando se revelou a história do que aconteceu nas eleições, no governo Biden, isso já vinha acontecendo antes. Não foi só nas eleições, foi durante o governo Bolsonaro. A interferência que houve. Mas, Pia, eu entendo, eu estou lhe entendendo. Mas, de novo, não é um medo excessivo também de um governo... Tudo bem, pô, estou falando do governo americano, mas ainda assim, nós temos uma soberania, pô. Essa soberania, ela existe, ela é real. Mas para você ter soberania, as Forças Armadas é que garantem a soberania, força. Então, ele não teria que ter, aí ele tinha que ter mudado esses generais, né? Mas, aí faltou, talvez, ouvir o Olavo, talvez? Eu não sei, talvez ele não tivesse na hora sentido firmeza, de que, de repente, ele poderia trocar e ser... talvez ter o comandante que ainda não saiu, querer prender porque ele estaria interferindo. Eu não sei. É loucura a gente falar assim. É loucura, mas ele é o chefe, que a gente está vivendo... Tudo que ele a gente que manda prender o comandante? Sim, mas ele falou que ele não sentiu... Firmeza. Que ele teria sucesso, você entendeu? Que loucura isso. É como se ele tivesse... Entendi. É brabo a gente falar isso, é brabo, porque eu mesma fui uma que fiquei inconformada, muito inconformada com isso. E foi esse momento que permitiu que o Supremo se agigantasse. E aí a gente vê, olha só, foi o Gilmar Mendes que contou, escreveu que... Ou ele deu uma entrevista, ou ele escreveu, não sei bem. Mas ele disse claramente, tá? Que antes deles interferirem com o Bolsonaro e começarem a pressionar o Bolsonaro, eles perguntaram ao comandante do Exército na época se eles teriam problema. E o comandante garantiu para eles, para os ministros, que eles não teriam problema de interferir no governo Bolsonaro. Está entendendo? Ele falou isso. A gente perguntou, a gente chamou o comandante e perguntou. Então, de fato, o comandante não estava com o Bolsonaro, porque ele deu licença para os ministros interferirem.
Que loucura. Para os meninos irem para cima. Essa informação eu não sabia. Mas o Gilmar Mendes falou isso. O Gilmar declarou declarou que isso. antes deles partirem para cima do Bolsonaro, eles chamaram o comandante do Exército e ele falou, não, tá tranquilo. Entendeu? Não vai acontecer nada com vocês. Pô, mas isso é um alto grau de traição. Lógico que é. Isso é um alto grau de traição. E o Bolsonaro acabou. E aí eu acho que o que é mais... Vamos conversar outras coisas, mas o que é mais triste é que o medo que ele teve naquele momento, hoje se tornou 1000 vezes pior, né? Porque além de preso, ele chegou a ser torturado. Ele estava sendo torturado. Total.